Espartanos, bom dia pessoal, tudo bem com vocês aí? Excelente dia para vocês. Na verdade, se você estiver vendo esse vídeo de manhã, de tarde, de noite, não importa o horário. Excelente dia, excelente noite, excelente tarde, né? Um grande e abençoado dia para você aí, ou noite. Pessoal, hoje um vídeo diferente aqui, vocês estão vendo que o cenário aqui tá tudo diferente, né? Agora nessa nova fase do canal, essa fase agora mais espiritual, né? Então a gente tentando reconectar mais com a natureza, com os animais, né? Não, pessoal, na verdade tem nada a ver com isso não. Na verdade minha mulher saiu, levou a chave do meu estúdio e agora eu tô gravando aqui no quintal. É desse jeito. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre análise e a resenha do filme O Dia D. Análise espiritual do filme O Dia D de Steven Spielberg. Steven Spielberg. E é o seguinte, pessoal, se você viu o filme, fica nesse vídeo aqui que você vai gostar muito dessa resenha, uma análise espiritual. Se você ainda não viu o filme, fica aqui também. Vai ter spoiler? Vai, é lógico. Não tem como falar que não vai ter. Mas, pessoal, é um filme de alienígena, todo mundo já sabe que vai falar sobre alienígena, e o spoiler vai mais ser nesse sentido de falar de ET. Entendeu? Não é muito sobre a história do filme ali não, mas no sentido mais sobre falar de ET, sobre falar de alienígena, sobre falar de UFO, sobre falar de OVNI. E você que não viu o filme, é bom você ver esse vídeo, porque aí você já vai ver o filme com uma visão mais aberta, uma visão mais espiritual. E você já vai ver o filme para não ser manipulado. A verdade é o seguinte, pessoal. Antes aí, se puder, claro, compartilha, curte, se inscreva no canal, dá uma bicuda espartana no like aí. Arru! Né, Amora? A Amora tá aqui comigo aqui, né? Curtindo aqui. Comenta. E é isso aí, espartamos junto. Bom, e é isso. Se você ainda não viu o filme, veja esse vídeo antes, veja essa análise espiritual, e se você já viu, né, e quiser complementar nos comentários, quiser colocar alguma coisa que você viu diferente, que eu não falei aqui, complemente aí, vamos colocar um canal no YouTube mais saudável, pessoal, com comentários mais saudáveis. Eu tô lá no Pastor Espartano, nossa, mas é só ataque, um atrás do outro, os comentários é só ataque. Então, assim, acrescente. Vamos aprender junto, vamos trocar ideia, vamos refletir, vamos conversar. Hoje em dia as pessoas não querem conversar, não. Elas têm a opinião delas e saem xingando a gente, que a gente tá errado e sabe? É sempre assim uma intolerância que tá hoje em dia, que pelo amor de Deus, vamos contribuir mais na internet, vamos ser mais participativos, vamos ser mais educados, pessoal, né? Pelo amor de Deus, vocês comentaram ultimamente aí. Pessoal, e o filme, assim, é perturbador porque é paradoxal, mexe com a gente que é cristão, que acredita no lado de fé, do amor, da espiritualidade, mas ao mesmo tempo cria um bloqueio, cria um escudo de certa forma, porque a gente que tem a visão do cristianismo mais cristã, de Apocalipse, da Bíblia, que a gente ao mesmo tempo a gente fica meio com o pé atrás. Então, o filme veio para trazer uma missão bem clara, só que a gente que é cristão, a gente sai de lá meio confuso, porque é paradoxal. Então, para uma pessoa comum, que não está ligado nessas coisas espirituais, parece um filme normal, não tem muita coisa demais, né? Mas uma pessoa que tem um sentido espiritual mais aguçado e tal, e que já está ligado entre outras coisas aí que estão para acontecer, e que estuda a palavra de Deus também, realmente é um filme pesado e problemático. Então nós vamos falar sobre justamente isso aqui no vídeo aqui hoje. Então, de forma bem objetiva, vou tentar ser mais rápido aqui, mais objetivo, porque às vezes eu fico falando muito a mesma coisa, né? Vou tentar ir nos pontos aqui que eu anotei aqui, ser mais direto aqui. Não repare se a câmera estiver balançando aqui, porque aqui tá tudo improvisado aqui no quintal, tá? E é isso. Bom, a primeira coisa, a intenção do diretor é clara, do Steven Spielberg é clara, pessoal. A intenção dele é humanizar as pessoas, é amolecer o coração das pessoas, é quebrantar o coração das pessoas, é criar um senso de empatia nas pessoas que estão assistindo esse filme para aceitar os alienígenas, para aceitar os ETs, para aceitar os aliens. A intenção do diretor é clara. O Steven Spielberg sempre deixou isso claro, ele sempre gostou desse tema alienígena com o filme ET, e ele sempre colocou o ET como amigo do ser humano. O ET é sempre na amizade, na empatia, na ajuda, na solidariedade de um ser vindo de outro planeta. Então, qual que é a intenção desse filme? É humanizar o coração das pessoas, é preparar o coração das pessoas para receber isso, para achar natural receber seres de outro planeta aqui na Terra, alienígenas aqui na Terra. A intenção dele é muito clara nesse sentido. E para mim já é paradoxal, porque por um lado eu entendo o lado cristão, do amor, da empatia, de receber, de abrir o coração,
mas por outro lado tem coisas sinistras aí que eu vou falar aqui nesse vídeo aí, que é complicado. Repara não que os cachorros passando aqui embaixo, aqui a tela toda hora treme. Bom, uma coisa que é certa, todo filme tem que ter um vilão, né? E aqui, o vilão nesse filme não são os alienígenas. Os vilões, na verdade, são os Homens de Preto. O MIB lá do Will Smith, você lembra desse filme? Os Homens de Preto, do MIB e tal, que é uma agência que a gente já sabe, a gente que estuda a teoria da conspiração, e a gente que estuda essas paradas aí, a gente sabe que existe sim um departamento dos Homens de Preto lá dos Estados Unidos, que é um setor especializado só na questão de alienígena, questão de OVNI, né, e que o papel deles, a missão deles é proteger as pessoas dessas informações, dessas imagens, desses vídeos, dessas outras criaturas que existem. E claro que eles fazem experimentos com esses OVNIs. É claro que eles... Então, isso aqui que vem um lado perigoso, porque mostra realmente seres humanos usando de crueldade para fazer experimentos com alienígena, para realmente dissecar ali os ETs que chegaram, o caso do ET de Varginha, né, que eles dissecaram ele todo, foram estudando ele todo. O ser humano, a curiosidade de querer estudar, mas acaba sem querer fazendo maldade, né, sem querer infringindo direitos humanos, entre aspas, né, direitos alienígenas ali, que não tem compreensão com a outra criatura, que não tem compaixão de fazer experiência mesmo, né? Então, o vilão do filme é o MIB, é os Homens de Preto. É isso que tem que ser desmascarado, né? Então, eu anotei aqui algumas vantagens que o filme acrescenta de a gente estar em convivência com esses seres, de como seria importante e bom para a Terra e para os seres humanos estar perto dessas criaturas, né? Então, eu coloquei algumas vantagens aqui, por exemplo, primeiro, na questão da medicina, que é citado no filme, né? Que eles já têm uma tecnologia muito avançada na questão da medicina, que eles já conseguem, com genética, com procedimentos de genética e tal, curar várias doenças incuráveis aqui para o ser humano, né? Então, assim, que a gente ia dar um salto gigantesco nessa questão da medicina. A questão da tecnologia, né, nem se fala, né, questão de tecnologia ultra avançada para vários tipos de coisa, principalmente na energia limpa, né, de combustíveis limpos, para melhorar o clima na Terra, para melhorar essa questão solar, para melhorar essas questões todas, né, que eles poderiam ajudar a gente a contribuir para resolver essas soluções interplanetárias aí, né, de efeito estufa, de camada de ozônio, de meio ambiente, né, enfim, questões do universo em si mesmo, né. E eles têm tecnologia e recursos para isso, então eles poderiam auxiliar demais a espécie humana. Então o filme passa um pano para essas coisas, sabe? Na questão da religião, aqui já começa a crítica, aqui já começa a ficar mais feio o negócio, porque na questão da religião, as pessoas realmente elas vão ter que transformar crenças, né? Eles estão falando que o Trump está juntando com vários líderes religiosos aí para começar a doutrinar a aceitação dessas espécies e já ter uma narrativa, um discurso pronto para poder inserir aquilo ali na Bíblia. Estão falando até que no Vaticano vão falar que Maria era virgem e que, na verdade, o extraterrestre participou do processo de abdução e do nascimento de Jesus, que Jesus era alienígena. Já estão criando aí certas... isso aí, claro, não tem nada comprovado aqui. Tudo que eu estou falando aqui são hipóteses aqui, né, pessoal? Eu acho que eu não vou afirmar que o negócio é certo, não, mas são sites de teoria da conspiração que eu gosto demais de estudar, eu gosto demais de abrir a cabeça, expandir esse lado aí, né? Então existem essas hipóteses, que eu só estou passando para você aqui, questões que podem ser hipóteses, pode ser verdade ou não, especulações, né? Na verdade a palavra certa é essa. Então, na questão da religião, aqui no filme já tem uma crítica forte à religião, né? Eles falam, tem um momento no filme que tem uma freira lá, né? E que a própria freira começa a falar, não, Deus criou esse mundo e tal, criou a raça humana nesse mundo aqui, mas quem o que estaria limitando ele de criar outros mundos, outras raças? O que limitaria Deus nesse sentido, né? Então a freira ela já começa a quebrar as crenças cristãs, religiosas ali de muita gente, né? E aí tem uma crítica religiosa no sentido de, olha, nós somos seres humanos que sempre adoramos divindades. De repente, agora nós vamos ter convivência com essas divindades entre nós e a gente vai ver os milagres se realizando ali na nossa frente. Então, tem essa crítica do lado social da religião, que realmente tem um objetivo muito claro de afastar muita gente da fé, afastar muita gente de Deus. Porque uma vez que você vê um alienígena que está fazendo um milagre ali na sua frente, uma coisa que você crê, mas que você está vendo, que é diferente de Deus, que você fica orando e não vê. E que não vê ele realizando milagres, não vê ajudando ninguém.
porque Deus até então é um ser que não participa diretamente com a gente aqui na Terra. Então tem essa crítica, no fundo, religiosa também, para afastar as pessoas da fé. E a gente tem que ter ligado nessas paradas, a gente tem que estar bem consciente em relação a isso. Bom, a questão de conviver com eles vai gerar menos preconceito. Imagina só, você convivendo com raças diferentes, ETs diferentes. A gente viu que quando liberaram esses arquivos aí dos Estados Unidos, né, de alienígena, teve 4 espécies de os reptilianos, tem um mais baixinho, tem uns que são parecendo esse pessoal que o Brasil vai jogar agora, né, que o Brasil vai jogar no domingo agora com a Noruega, né, aquele cara que parece um ET, um louro alto lá, tem essa raça também, né. Então são vários tipos de espécies, de raças, de alienígenas, de outros planetas, né? Aí tem esse papo que eles vêm de Orion e tal. Mas enfim, com certeza conviver com espécies diferentes, né? A gente já convive com os animais aqui que são espécies diferentes, com peixes e tal, mas outras espécies racionais, no caso, o animal racional até então só tem um ser humano. E agora nós vamos ter outros tipos de animais com racionalidade, né? No caso, chamando os ETs aqui de animais, mas na verdade é um animal racional, né? De uma outra espécie. Então, com certeza, isso vai ajudar a gente a ter menos preconceito, a gente vai ter uma pluralidade de diversidade maior e aceitação, né? E isso vai ajudar muito nas questões com LGBT, com racismo, né? Com a discriminação de idosos, vários outros pontos que vai amolecer o nosso coração para a gente conviver com essas espécies e automaticamente com os nossos próprios seres humanos aqui na Terra, né? Nossas próprias divergências aqui, nossas próprias diversidades aqui entre os próprios humanos, né? O outro lado bom é a unidade de esforço que eu já falei, né, para resolver problemas globais, efeito estufa, camada de ozônio, enfim, enchentes, terremotos, coisas que estão sinistras aí, estão até previstas agora para o segundo semestre, né, isso é um assunto mais polêmico também, que eu vou deixar passar um pouco, né. Questão de viagens interplanetárias, o que o Elon Musk quer fazer aí, habitar Marte, fazer um turismo em Marte, pessoas poder colonizar outros planetas, morar em outros planetas, poder viajar, fazer excursão para outros planetas, né? Eles têm nave, eles têm recursos, eles têm tecnologia para isso, né? A gente vai poder aprender muito sobre isso também, a gente vai poder montar nossas próprias naves, quem sabe, no futuro. Então tem sempre esse lado bom, esse viés positivo. E eu tenho que falar aqui das duas partes. Como eu sou discipulador, eu gosto de falar, abrir a visão geral no todo, para a gente ver o lado bom e o lado ruim, né? Questão do conhecimento do multiverso, de conhecer outros planetas, conhecer outros universos, né? De conhecer outras fontes que geram a vida, no nosso caso é a água, vai saber de que outras espécies vivem, né? Que a gente não pode se limitar só à água, né? Achar que não tem vida porque não tem água. Mas peraí, a água é para a nossa vida de ser humano, para a vida deles, às vezes minério é suficiente, entendeu? Eles vivem com pedra, entendeu? Então são variáveis de outras espécies e de outros elementos de outras espécies, né? Questão mesmo de cultura, pessoal. Imagina a questão da criatividade, diversidade na questão cultural. Na questão cultural, imagina como é que vai ser isso, a música que os alienígenas escutam, as artes, as pinturas, teatro, comida, ciência, engenharia de estrutura, arquitetura, prédios, sabe, tecnologias implantadas nesses sistemas que eles usam, o que a gente vai poder aprender, o que a gente vai poder criar, né? Como é que a gente vai poder se relacionar com essa outra cultura, né? Qual que é a música que os alienígenas... Você já pensou nisso? Qual música que os alienígenas escutam? Será que eles escutam música? Será que eles praticam arte, pintura, né? Será que eles têm hobbies, os alienígenas? Então, assim, essa multiplicidade cultural vai dar um choque, sabe? E vai ser uma troca, assim, fenomenal, que vai gerar, vai ampliar demais nossa criatividade. Com certeza, esse é o lado bom, né? A questão mesmo da mentoria intelectual, uma vez que a gente considera que são raças mais evoluídas que a gente, né, o ser humano, o tanto de mentoria que a gente vai ter em várias áreas, na ciência, na tecnologia, na engenharia, na matemática, em tudo, pessoal, na física, na biologia, né, o tanto de conhecimento que vai agregar, que a gente vai poder aprender com eles, uma coisa assim fora do normal, realmente uma coisa assim, vai ser uma coisa inacreditável. E não só essa mentoria na questão intelectual, mas imagina também a gente considerar que são raças mais evoluídas espiritualmente. E aí eu começo a entrar já no tema aqui do vídeo. Pessoal, os espíritas, aí já tem um choque de duas religiões aqui da terra dos humanos. Os espíritas acreditam muito em alienígena. Os espíritas têm aquela filosofia que na casa do meu pai existem várias moradas. Eles acreditam em outros mundos, né? Nessa questão aqui que eu até coloquei aqui, que é multiverso, né?
outros universos, outras terras, outros lugares de habitação. A casa do meu pai tem várias moradas e tem, com outras vidas, com outras tecnologias, com outros recursos. O filme Nosso Lar Espírita mostra muito isso, que é uma colônia de humanos, mas que tem uma tecnologia muito avançada para a nossa época de hoje. E que geralmente aquilo que é criado aqui, geralmente já é criado primeiro nesses planos mais superiores, né? Então, os espíritos, Chico Xavier, já falava sobre isso, sobre alienígena, sobre outros planetas, sobre outras, né, galáxias aí, e da convivência espiritual, a nível espiritual muito mais elevado, de edificação da alma, de espiritualidade, de purificação, né? O que dá um choque muito forte com a religião evangélica. Porque a religião evangélica já é mais raiz, e agora eu vou entrar na parte ruim aqui do vídeo. Porque eu falei agora das coisas boas, né? Do convívio com os alienígenas e tal. Agora eu vou falar da visão aqui mais real aqui, da visão do evangélica, de quem faz o estudo da Bíblia ali, e principalmente daquele que sai fora da caixa, igual eu, que vocês sabem aí, meus cultos aí no Pastor Espartano, quem não segue, quem gosta de cultos, né? Eu estou fazendo estudo sistemático da Bíblia, estudo sistemático sobre Deus, quem gosta desses temas aí, né? Sem a viseira da religiosidade, analisando a coisa mais de forma analítica, pegando, claro, pegando a parte da religião, mas pegando também história, ciência. Siga o meu outro canal lá, Pastor Espartano aqui, já fazendo jabá para mim mesmo, né? Mas lá o objetivo do canal é diferente, o objetivo lá é arrecadação de recursos para ajudar famílias carentes, né? Aqui não, aqui a gente vai falar um pouco do livro de Enoque. É um livro super polêmico, um apócrifo, né, que tem na Bíblia, mas que ele fala muito sobre essas coisas sabe, de viagem interdimensional, sobre a questão de outras espécies, sobre a questão de alienígenas serem demônios, pessoal. Nossa, aqui começa a ficar um negócio cabuloso, aqui é a visão do mal mesmo, aqui o negócio começa a ficar sinistro, né? Então tem a visão do mal, pessoal, tem a visão do mal que é isso, que alienígenas, ETs, na verdade não são ETs, são demônios disfarçados de ETs. São demônios que ficaram presos por Deus durante vários milênios aí em portais aprisionados, e que agora a gente está chegando aí à época do arrebatamento, à época de redenção, à época do anticristo, e que esses demônios serão libertos. E eles vêm no formato de ET, de alienígena, né? Então, fazendo uma equiparação aqui do lado espiritual, um pouco da Bíblia, eles falam que Enoque foi o primeiro arrebatado. Foi o primeiro, no livro de Enoque ele foi arrebatado, ele foi levado aos céus por anjos, mas muita gente tem a teoria ufológica que esse arrebatamento, na verdade, foi uma abdução. Enoque foi o primeiro abduzido, né? Olha só que viagem, como que você começa a abrir, expandir o conhecimento, né, e é muito bom a gente poder trocar ideia aqui sobre essas variáveis aqui. Claro, eu posso estar viajando, posso estar falando muita besteira aqui, mas pessoal, isso aqui é um diálogo, isso aqui é uma coisa, né, de amigos aqui, que a gente está aberto aqui, que a gente, né, eu estou tentando abrir a cabeça da gente aqui de ideias aqui, que pode ser, que não pode ser, especulações, como eu falei no começo do vídeo, aqui não estou afirmando nada, estou batendo martelo não, né, e igual eu falei para vocês, estou falando do filme Dia D, mas estou falando também muito mais dessas questões espirituais e principalmente o que está acontecendo agora, porque esse filme é impressionante, ele veio justamente quando eles começaram a liberar os arquivos agora de alienígena, vão liberar mais agora, são lotes, cada lote vai ficando mais sinistro, cada lote vai ter mais coisa cabulosa, de mais aparição, de coisas mais reais, né? Então, quem estuda a Bíblia vê o livro de Apocalipse, vê a questão do fim do mundo, vê o final dos tempos, né? Que tem todo esse projeto dos demônios serem soltos, que aí vem um anticristo, que é a pessoa que vai ter a solução para tudo, né, e que vai enganar muita gente, e que vai manipular muita gente, e que nós estamos na época de enganação também, né? Então tem essa questão muito espiritual, que ETs podem ser demônios, demônios disfarçados, anjos caídos, aqueles anjos que vieram com Lúcifer, anjos caídos, os anjos que estão também no livro de Enoque, né, que se reproduziram com figuras humanas, né, anjos que caíram do céu, que se reproduziram com mulheres humanas, que formaram os Néfilins, criaturas demoníacas, né, gigantes, mas que podem também ser alienígenas, né, esses ETs aí da Suécia não, Noruega, que eu fico zoando aqui, na verdade porque são uns branquelos altão, né, aqueles louro brancão, né, muita gente fala que é Néfilin aquele ali é um filho de Néfilin, um anjo caído, a gente não sabe direito, a fundo, a verdade é essa. Boa, aqui são especulações, como eu falei para vocês. Repara que de vez em quando escurece, aqui nós estamos abertos, aqui com claridade, o sol, às vezes o sol sai, o sol volta. Bom, a questão mais sinistra do filme, a nível espiritual, foi a questão de uma possessão demoníaca feita pelo próprio humano. Exatamente. Pessoal, a gente vê alguma cena do filme lá que existe uma possessão demoníaca,
onde o próprio ser humano, encarnado aqui em Terra, né, ele através de um aparelho alienígena, ele consegue mergulhar no corpo de outra pessoa e dominar a mente de outra pessoa. Ele consegue literalmente encarnar no corpo de uma outra pessoa, só que ele não é espírito, ele é humano. E através desse aparelho alienígena, ele consegue realmente dominar, cometer uma possessão literalmente no corpo de outra pessoa. Isso é o mais sinistro para mim que eu achei no filme, mais demoníaco de tudo, sabe? E isso remete muitas mensagens subliminares do filme que eu tô falando para vocês, que vocês vão achar que é uma coisa normal, não, mas tem possessão demoníaca no filme. E que muita gente não acorda que tá sendo feito rituais ali, mensagens subliminares ali que estão sendo lançadas no filme. Por isso que eu tô falando. É importante você ver esse vídeo aqui antes de ver o filme, pra você tá ligado nessas coisas, né? E olha só, quando a gente olha essa questão de possessão demoníaca, o Elon Musk, né, já tem um projeto para esse aí, que é a implantação de um chip, né, que é a implantação de um negócio no cérebro da pessoa, que vai fazer a pessoa, a glândula, o mecanismo que faz a pessoa se arrepender, de ter redenção, simplesmente ela pode ocultar isso. Estudem mais sobre isso. Ou é o chip do arrependimento, que vai fazer a pessoa ter fortes emoções com algum ato que ela cometeu ali, que ela vai poder se arrepender mais rápido. Ou que ela vai bloquear essa glândula pineal, o processo biológico eu não sei explicar direito aqui para vocês não, vou dar real, né? Mas eu sei que ela vai pegar algum neurotransmissor no cérebro ali, a glândula ali que é responsável pelo arrependimento, que é responsável por ver que cometeu uma coisa ilícita, que aquilo ali que traz o remorso, pessoal. E aí você pegar com um chip instalado, você vai bloquear essa glândula, você não vai arrepender, você vai cometer crime aí e vai achar que é normal. Então, já vem falando de uma mensagem, porque eles falam que os filmes, geralmente, mostram aquilo que está por vir. E com esse filme do Spielberg, a gente tem que ficar de olho, porque essas coisas podem vir mesmo. No filme é um artefato alienígena, mas aqui pode ser um chip do Elon Musk. Então a gente tem que ficar muito cabreiro com essas coisas. Muito cabreiro mesmo. Pode ser uma possessão demoníaca ali, pode ser uma forma de controle mental das pessoas. E claro, essa questão de controle mental já muito está se falando, já há muito tempo. Eu vou falar mais disso aqui num outro projeto que tem aqui, do Projeto Monarch, né, que eu vou falar sobre isso. Mas eles falam que através de VASI, né, e através de grafeno nos produtos, nos alimentos, eles podem colocar você como uma antena, né, de Wi-Fi ali, onde eles podem controlar os circuitos elétricos do seu corpo através de, como se fosse uma conexão, né, e controla a mente das pessoas. E os nazistas faziam isso, tem um controle sobre isso, né, de deixar a pessoa como um modo zumbi, onde ela aceita e acata ordens de tudo, ela aceita tudo, e vira uns controlados, sabe? Então isso é muito perigoso. E o filme passa essa mensagem de forma indireta ali, subliminar, colocando o vilão do filme, os MIBs, fazendo isso, né? Coloca como se os MIBs, os homens de preto, fossem os inimigos, né? Como se, e os MIBs é que praticam esse ato de possessão demoníaca no filme e tal. Mas quem não dirá, se é um artefato alienígena, isso veio de quem? Deles. Eles é que podem fazer isso com a gente, na verdade. Então, pra gente abrir a cabeça, pessoal, né? Bom, a outra questão, vários elementos de rituais disfarçados no filme, rituais espirituais, os rituais que tem no filme de abdução, né, de possessão, são vários rituais que estão discretos ali no filme, que as pessoas não reparam que aquilo ali é um ritual, que aquilo ali é um processo de iniciação, onde você pega uma criancinha desde novinha e implanta coisas na mente dela, implanta chips, faz um controle dela, apaga a menina, entendeu? Faz experiências com a pessoa, né? E pior, a síndrome de Estocolmo, pessoal. O que é a síndrome de Estocolmo? É quando o bandido comete um ato tal horrível e você apaixona pelo bandido. Então no filme deu muito a parecer isso. Que as pessoas, os seres humanos que foram usados no filme pelos alienígenas, sofreram abdução, sofreram processos de abdução, que eu vou falar sobre isso aqui também no vídeo. Parece que eles gostaram, parece que eles viram a vida de forma mais ampla, com mais prazer, sentiram alegria, sentiram emoções boas, positivas. É isso que o filme realça, que é bom, ser abduzido é bom, sofrer essas emoções é boa, ter empatia, amor com o próximo, as coisas que deveriam vir de Jesus, que deveriam vir do seu próprio coração. Não, por um processo artificial você está vivenciando essas coisas, por um processo externo alienígena, sendo que isso tinha que vir de dentro para fora, como eu sempre falo, o reino de Deus já está dentro de nós, você não precisa de nada externo, você não precisa de igreja, você não precisa de pastor, você não precisa pagar dízimo, você não precisa de nada disso para conseguir a glória espiritual, ela está dentro de você, você tem que expandir ela, né? Eu sempre falo isso nos meus vídeos, mas lá no filme não, mostra que realmente com
essas questões de rituais e tal, passando pelo processo de abdução, você vai enxergar com mais clareza, que a sua vida vai ser mais leve, que você vai ver as pessoas com mais espiritualidade, que você vai ter mais empatia, compaixão, vai sensibilizar mais as pessoas, né? Tem uma cena no filme que a mulher vai sensibilizando um por um ali, né? As pessoas tentam parar ela e ela vai falando da vida da pessoa toda, dos traumas que a pessoa teve, vai sensibilizando uma por uma, vai dando conselhos de soluções para aquelas questões psicológicas de muitos anos que a pessoa que tem guardado ali não resolve, problemas que as pessoas não resolvem, que os ETs com esses instrumentos eles sensibilizam o coração dessas pessoas. Isso é muito perigoso, pessoal, isso é muito perigoso. Por isso que eu tô falando, é muito bom você ver esse vídeo aqui antes de ver o filme. Se você já viu, comenta também, compartilha se você tem essa mesma visão aí, né? Bom, e aí tem uma questão dessa questão dos olhos. Os olhos de alienígenas, você pode reparar, sempre é grande, é um globo ocular gigante, né? E ali no filme mostra claramente que dentro do olho do alienígena tem alguns símbolos ali, símbolos que estão ligados a rituais de abdução, de rituais satânicos aí que na Bíblia fala que tem sinais, que tem a marca, né, da besta. Então no olho, e para você não olhar no olho deles, porque através do olho deles eles te sensibilizam. Eles te sensibilizam através do olhar. O olho dele, você cria uma certa empatia. Com o olhar, eles conseguem criar uma certa empatia. Você começa a sentir, sabe? Você começa a sentir pena. Você começa a sofrer. Mas é porque é um estilo de hipnose, pessoal. Olha só que às vezes a pessoa quer te matar, mas ela te hipnotiza e você acha que ela é do bem. Você sente sensibilidade, você sente amor pela criatura. E aquilo ali é uma hipnose, pessoal. Aquilo é uma hipnose disfarçada. É um instrumento de hipnose disfarçado. Sabe, a gente que estuda, nossa, o negócio é cabuloso, é manipulação mesmo, Então, isso é muito perigoso, porque quando eu peguei aquele depoimento do médico de Varginha, vocês podem ver, tá na internet aí, médico de Varginha, que ficou há anos calado, sem falar sobre o caso, agora tá expondo isso, foi no Danilo Gentili, falou sobre isso, né? E ele fala justamente isso, olha, a criatura parecia tranquila, ela me olhava com um olhar calmo, tranquilo, sabe? É como se anestesiasse a pessoa, como se acalmasse a pessoa, como se gerasse paz na pessoa. Aí é que tá, igual eu tô falando, tem os dois lados. Ou ela pode estar te manipulando, pode estar hipnotizando você, ou realmente ela é um ser mais espiritualizado, que você sente essa energia espiritual maior na pessoa. Igual eu tô te falando, o filme sabe, é angustiante por causa disso, porque é paradoxal. Você não sabe se isso é uma energia do bem ou se é uma energia do mal. Eu tô aqui para falar os dois pontos. Então você não sabe se é realmente criatura que está num nível espiritual muito acima do seu, que você quebranta seu coração, que você aceita aquilo ali, você sente uma vibração muito boa e positiva em relação à criatura. Ou se é um sistema de manipulação que está te levando para o inferno e você não está nem vendo. Cabuloso, né? Bom, fazendo algumas conclusões aqui. O que eu vejo aqui? Na Bíblia fala que a gente vê muito quem é o filho pelas obras, pelo amor ao próximo. Então, atacando essa questão religiosa, seria a forma perfeita de manipulação da raça humana. Os frutos. Se os ETs baixam aqui na Terra, começam a curar pessoas, começam a ajudar pessoas com os problemas globais, começam a melhorar a vida das pessoas com tecnologia, com medicina avançada, os frutos vão ser maravilhosos. As pessoas vão se apaixonar, as pessoas vão endeusar, né? Vão simplesmente esquecer de Deus e vão endeusar esses seres, né? Então, é uma forma perfeita de manipulação. Mas pode ser verdade mesmo. Eu não estou dando a verdade, não, pessoal. Eu tô falando que é um vídeo de especulação mesmo, de teoria. Né? Eu gosto muito de conversar sobre isso, de pegar o questionamento, e um pensa diferente, o outro, não, eu pensava exatamente igual, não, eu penso que pode ser assim. Comenta aí também o que você acha, o que você pensa. Né? Então seria perfeito, mostrando pelos frutos. Mas aí, quem tá ligado nessas coisas, gosta mesmo, né? Se a gente vê uma ajuda monetária, eles estão tendo amor com a gente, estão ajudando a gente começa a apaixonar por eles, a gente começa a ter empatia por eles, compaixão, amor por eles. Só que aí quem viu aquela série V, Visitantes, é uma série mais antiga aí, mas assistam essa série, pessoal. Série chama V, Visitantes. É assim mesmo. A mulher chega na nave alienígena, queremos paz sempre, mas as coisas por trás da série é cabulosa. E aí eles começam a curar as pessoas, eles têm um posto médico lá e começam a curar as pessoas, e as pessoas começam a acreditar que ali está a salvação, né? E pessoal, só que por trás, objetivos sombrios, macabros, diabólicos. Então assim, pra mim foi angustiante ver esse filme por causa disso, porque o Spielberg quis deixar uma mensagem clara, quis me domesticar,
quis abrir meu coração, me sensibilizar a nível espiritual para receber seres diferentes, mas ao mesmo tempo eles têm todo um projeto também de manipulação, que pode ser uma manipulação que vai levar a gente para um abismo e a gente nem tem noção de estar às vezes vendendo nossa alma aí. Não, eu vou curar vocês, vou resolver todos os seus problemas humanos aqui, só me dá sua alma aí. Entendeu? É cabuloso. Então, e nós, infelizmente, a gente está agora numa época de enganação, de disfarce. As pessoas, sabe, elas não estão mostrando a realidade, elas estão dando pistas. A revista Economist, né, na capa aí, a gente vê várias teorias da conspiração ali, tudo que vai acontecer esse ano aí, né, entre terremoto que aconteceu na Venezuela, de manipulação de placas tectônicas, de sugar o oxigênio aqui da Terra, né, de tirar a proteção da camada de ozônio, né. Então, assim, olha só que cabuloso, pessoal. Tem coisas aí que são sinistras aí, que eles dão só pistas, os desenhos Simpson da pista, os filmes dão pista. Então a gente tem que ficar de olho, a gente tem que ficar cabreiro, a gente fica com o pé atrás. A gente não sai aceitando tudo de cara, não. Pensar duas vezes, né? Falam que não, que nós vimos na constelação Orion, e que nós vimos aqui para salvar a Terra. Na verdade, às vezes eles vieram do quinto dos infernos. Eles estavam presos em jaulas que foram feitas por Deus e agora estão libertos. Estão usando de tecnologia, de arquitetura, de como foi feito o universo para se libertar dessas correntes e manipular e perseguir a raça humana e fazer a gente de escravo. O ser humano pode virar escravo na mão deles. Imagina isso, pessoal. A gente ser escravo de alienígena. A gente pode virar escravo na mão deles. Se eles são mais inteligentes, mais evoluídos, têm mais recursos, se eles quiserem colonizar na Terra, o que a gente vai poder fazer? A gente vai ter que ser escravo deles. Igual a colonização que existia antigamente, que Portugal veio aqui no Brasil, dominou os índios e tal, com eles, a gente é índio para eles. A verdade é essa. Bom, tem a questão da teoria que vai ser a teoria fake, que na verdade não existe alienígena nenhum, tem essa outra teoria, né? Vocês estão vendo que eu estou falando do filme, mas que eu estou falando, na verdade, dessa questão alienígena, que é um assunto que eu gosto muito também. Que na verdade não existe ET nenhum. São seres humanos que querem a redução populacional e vão através de vírus, vão tacar vão tacar terremotos, vão tacar enchentes, vão fazer o clima mudar, alterar todo para destruir a raça humana. Entendeu? É o ninho programado, o El Ninho já está programado aí. Quem sabe, esse o ninho é um efeito natural da natureza ou isso foi programado para acabar com a espécie humana? E aí eles vão botar a culpa em quem? Nos alienígenas, é claro, eles vieram de fora. Então tem esse lado humano perverso das famílias Rothschild aí, sabe, os Rockefellers aí, as famílias do mundo aí, a maçonaria, tem até essas outras teorias aí dos Illuminatis que querem dominar o mundo, reduzir a população humana, com Bill Gates aí. A gente tem essas paradas sinistras também. Então a gente tem que ficar muito esperto, pessoal, né, que às vezes não é ET nada, que às vezes não é alienígena nada, né, e é só manipulação em cima das pessoas e alguém para botar a culpa, alguém para botar, falar só, o vilão é eles, né? É igual quando tem uma notícia aí, igual nós estamos vendo o caso do Vorkala aí na mídia, mas o pessoal está distraindo com a Copa do Mundo, com alienígena, com outras coisas aí, para não focar nas coisas que estão sinistras que estão acontecendo no Brasil aqui, né? Nos crimes cabulosos que estão acontecendo aqui no Brasil, onde está todo mundo corrompido, né? Todas as esferas de poder, tudo que pode uma julgar a outra, está tudo corrompido, você não consegue mais, né? É uma ditadura velada, às vezes a gente não consegue ver, né? Bom, então achar alguém para culpar, ter esse plano de redução populacional e que pode, através desse processo de enganação, vir o anticristo e falar assim, eu vou salvar vocês dos alienígenas, eu vou salvar toda a Terra, vocês só precisam resetar as contas aqui e agora implantar esse novo sistema aqui, implanta esse chip aqui e pronto, vocês vão ficar livres deles. Cabuloso, perverso, maquiavélico. Abra a cabeça, pessoal, abra a mente, porque se você não abrir sua mente, você vai ser manipulado, você vai ser enganado e você vai para o inferno sem saber que está rindo. A verdade é essa. Bom, então, é o reset mundial. Estão falando, inclusive, pessoal, que estão preparando, que já existe uma tecnologia de colocar hologramas gigantescos no céu, como se fossem figuras de Deus. E aí você vai achar que você está conversando com Deus, que você está conversando, olha, eu vi Deus no céu, ele apareceu para mim. São hologramas, são tecnologias, pessoal. Então a gente tem que ficar muito cabreiro com essas coisas aí. Bom, agora eu vou falar de alguns elementos sinistros no filme aí. Elementos que tem no filme que a gente não dá muita importância porque a gente, na verdade, não sabe o significado espiritual que aquilo ali tem, né? São coisas perversas, assim, coisas cabulosas, assim, que a gente fica de cara, né? Então aparece um alce no filme. O que significa o alce? Eu anotei aqui. O alce significa
a questão do ciclo de renascimento. Por quê? Quebra o chifre do alce, cresce outro. Então é um ciclo de renascimento, né? Ele é um guia espiritual que te leva para um outro plano espiritual. O alce é um mensageiro de outro mundo que conecta com Deus, que conecta o ser humano com Deus, com um plano espiritual, com um plano mais elevado. Mas no caso do filme ele conecta com os alienígenas. O alce, na verdade, o alienígena ele vem disfarçado de alce. O alienígena ele vem disfarçado de alce no filme. Olha a questão da manipulação, da enganação, tá na cara do filme. Só que as pessoas acham que é tudo bonzinho e tal, mas não é. É rituais, é sinistro, é satânico. E aí, os chifres dele fazem tipo uma antena, como se fosse um Wi-Fi, fazendo essa conexão do mundo espiritual com o mundo aqui, que a gente está aqui na Terra, né? E esse alce, a habitação dele, o lugar, ele fica justamente no limiar ali, né, na fronteira, no limite entre o mundo material e o mundo espiritual, né? Então ele é como se fosse o porteiro dessa camada que abre a visão para o mundo espiritual também. Então isso que representa o alce no filme. Porque as pessoas vão ver o filme, vão ver esses animais no filme, mas não vão entender por que esses diabos desses animais estão aparecendo. Eu estou explicando um por um aqui para vocês. O cardeal, que é um passarinho vermelho que aparece no filme, parece um pica-pau. Ele é o sinal que um ente querido está fazendo uma visita para você, ou que você está recebendo uma visita de um anjo espiritual que está querendo te passar uma mensagem. O significado do cardeal é esse. É uma ponte entre o céu e a terra também. Ele fala muito sobre profecia, prefácio, sobre um despertar psíquico. A mulher, depois que ela vê esse cardeal lá no filme, ela consegue simplesmente saber a vida toda da pessoa, saber todos os traumas que a pessoa tem e como a pessoa resolve todos os problemas dela. E traz uma empatia enorme com o outro ser humano, né? Traz uma empatia, a pessoa consegue ver dentro do outro ser humano, consegue ver se a pessoa está mentindo, se ela é falsa, o que ela tem feito, né? Então abre essa visão espiritual, é como se fosse uma mediunidade, né? Esse passarinho tem. E ela consegue ver a vida toda da outra pessoa, ela consegue ver se a pessoa está endemoniada, ela consegue ver se a pessoa tem tudo ali. E ela vai ajudando a pessoa, dando conselhos, com empatia, com amor, para a pessoa resolver esses problemas, esses traumas dela, né? Então, é o que representa o cardeal, ponte entre o céu e a terra, profecia, prefácio, ela começa já a adivinhar tudo que vai acontecer, ela já sabe para onde tem que ir, ela já sabe com quem já tem que encontrar, que é uma profecia de premonição. Aquele filme Premonição, que a pessoa tem a premonição que já sabe tudo que vai acontecer, ela consegue já ver no futuro. Então, é um animal que representa isso também. Abertura do mundo espiritual, abre o mundo espiritual, tem a questão da telepatia, da empatia, ela consegue realmente captar os pensamentos das pessoas, saber das piores traumas das pessoas e ajuda, eles se disfarçam de figuras familiares. Olha só que isso é macabro, isso é maléfico, pessoal. A mulher se disfarça de figuras amadas, de familiares das pessoas, que gera conexão, que gera empatia. É o que eu falei para vocês no início, dos olhos, que vira a pessoa olha no olho da mulher, ela é hipnotizada pelo olho ali, e aquilo ali traz uma humanidade, traz uma empatia, traz uma sensibilidade, traz um quebrantamento de coração, que ela se rende, ela fica exposta espiritualmente. A raposa já representa a astúcia, a esperteza, a questão de mudar de face, né? Justamente, olha, eu tô aqui, eu sou uma coisa, mas na verdade eu sou outra, sabe? E isso mostra demais no filme, né? E é uma mensageira também dos deuses, né? Do plano espiritual, mas que no filme ela é considerada uma mensageira dos ETs também, né? E aí um guaxinim também que aparece lá, e aí é interessante falar da questão do 3. Esse número é importante, porque geralmente todos os casos que eu venho estudando aqui de processo de abdução, geralmente vem 3. É ET de Varginha, desceu 3, um foi pro zoológico, o outro foi pro hospital lá, o outro ficou no mato, eles separaram, parece, no caminho, né? Mas geralmente o processo de abdução vem 3. E aí eles geralmente tem 3 dedos, né? Mostra 3 animais no filme, né? Cada um representando um alienígena ali, né? E agora olha que coisa mais sinistra. Na hora que a mulher vai fazendo uma regressão, na hora do filme, para ela entender como é que ela teve um contato com esses alienígenas, como é que realmente foi o contato dela, é isso que vai acontecendo. Ela vai fazendo uma regressão, ela vai voltando um pouco no passado, e aí, pessoal, olha que cabuloso. Ela vai fazendo a regressão quando ela era pequena, e eles colocam a casa como se fosse a casa de João e Maria, daquela história, sabe, que as criancinhas, a casa de doce, e a bruxa, na verdade, estava querendo que eles entrassem lá para comer a casa de doce, justamente para engordar os meninos, para comer eles depois. Então, olha que macabro, olha que diabólico. E o processo de abdução é natural, vai levando, pega as menininhas, os meninos, vai levando eles para casa ali de João Maria e tal, mas que na verdade vai acontecer ali um processo de abdução, né, cabuloso, sinistro. Então eles maqueiam
uma coisa bonitinha, que estão indo para uma casa, que estão indo para esperança, que está indo para um lar feliz, que está indo para a restauração da espiritualidade, mas na verdade eles estão indo sofrer um ritual, um processo de abdução cabuloso, né? Então, e o pior, né, com esses arquivos Epstein aí, que foi liberado, né, dos artistas aí que fazem aquele negócio cabuloso de pegar sangue de criança, né, pegar sangue de criança e tomar o sangue de criança para ficar mais jovem, né, come carne humana, de canibalismo, carne de criança. Isso é um assunto mais sinistro aí, que eu posso até fazer um vídeo sobre isso depois, desses arquivos que foram liberados aí, que os artistas se usam disso para sugar energias, né, e para ficar mais novo, e para ficar mais revitalizado, como se fosse o sangue das crianças, a carne das crianças fosse uma fonte da juventude para eles, né? Mostra um pouco desse lado também, de levar para abdução, de tal, e eu vou mostrar para vocês agora o que fala desse processo de abdução, que o filme também mascarou demais, e que não tem nada a ver com a realidade, o que eles falam no filme. Mostrou como um processo bonitinho, mas não é. E aí, mostra também que na casa da menina tinha, a casa dela, a gente vê várias figuras de coruja e borboleta, aí mostrando o que significa, as borboletas, o Projeto Monarch, controle da mente, que eu vou falar para vocês aqui, né? E a coruja já enxerga as trevas. A coruja é um animal que tem um controle ali da elite, né? Que controla o mundo de certa forma, né? A coruja representando o fim das religiões, a crença no Deus Pai, e na verdade a gente é que manda. Tem todo esse lado aí da coruja, e esse Projeto Monarch da borboleta, ele vem falar muito sobre isso, sobre o trauma infantil, sobre o que é a abdução, né? E aí, ó, Projeto Monarch, o que é? Projeto Monarch significa projeto da CIA, é o projeto da CIA MK Ultra, muitas vezes chamado incorretamente Projeto Monarch. O termo correto é MK Ultra. MK Ultra foi um programa secreto da CIA nos anos 50, nos anos 60, com o objetivo de testar várias formas de controlar a mente humana. O que eu estou falando aqui o vídeo o tempo inteiro? Controlar a mente humana. Os cientistas davam drogas psicoativas, como LSD, para as pessoas sem o consentimento delas. Eles queriam quebrar a mente dessas pessoas, quebrar a mente dos prisioneiros e descobrir novas técnicas para interrogar, para chegar na verdade, entendeu? Mas controlava a mente delas, para a pessoa liberar todo tipo de informação, para ela abrir toda a verdade para elas terem estratégias e técnicas para invadir o exército inimigo. Os nazistas faziam isso direto, né? Então é sinistro. E aí, o pessoal, no processo de abdução do filme, como eu falei para vocês, eu vou falar um pouco disso aqui agora. Agora é a parte mais pesada do vídeo agora, no finalzinho agora. Se você tem paciência para ver agora, até agora, então escuta essa bomba aí. Pessoal, o processo de abdução no filme é o mais cabuloso de todos. Mais cabuloso de todos. Por quê? Parece um exame de ouvido, parece um exame ali de rotina, né? A pessoa vai ali, tira um sanguinho ali, aí tem os meninos bonitinhos, dando a mão pro outro, aquele círculo lá, os alienígenas lá, tudo bonzinho, aí tem umas pedrinhas na cabeça dos meninos, como se fosse uma massagem reikiana. Nada a ver com a realidade do que é o processo de abdução, pessoal. Nada a ver. Aquilo ali, na verdade, é um ritual satânico. O processo de abdução é uma formalização de ritual, né? Como eu falei, aqueles símbolos de ritual que aparecem nesses filmes de alienígena, que aparecem nesses campos abertos aí, né? Tem no olho do ET também. Ali é um ritual. E ali também, pessoal, a gente vê na Bíblia muitas histórias de sacrifício, né? Principalmente Deus do Antigo Testamento gostava muito de sacrifício, do cheiro da carne humana putefano. Por isso que eu tenho muitas questões religiosas aí que eu bato muito de frente. Eu fico, não é possível que esse Deus gosta de ver o cheiro ali da carne queimando, não é possível que é isso que Deus gosta, que não é isso que Deus se alegra com essas coisas, né? E o pessoal fazia sacrifício de animal demais, tem gente que faz até hoje, tem tribo que faz sacrifício de pessoas, antigamente era pior, fazer sacrifício de pessoas. Pessoal, pensa só, uma raça superior, mais evoluída, mais inteligente, que tem mais recursos, mais tecnologia, vai fazer sacrifício de quem? Nós humanos. Se o ser humano fazia sacrifício de animal, os alienígenas vão fazer sacrifício de nós. Está na cara, entendeu? Não, mas está na cara mesmo, entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado, pessoal, que a gente acha que é bonzinho, que o Spielberg vai vir com aquele papo, não, que é bonzinho, que é ser amigável, e às vezes você vai ser a criatura, você vai ser o cordeiro deles lá, que vai ser utilizado em sacrifício, né, para louvar as entidades deles lá, vai saber, entendeu? Tem essa questão cabulosa. Pessoal, agora eu vou falar sobre o que é abdução na real, os casos reais e o que as pessoas contam. As fases comuns aí do ato de abdução. O que acontece nas abduções alienígenas que o filme não falou, mas que realmente acontece e que gera trauma. Pessoal, tem abuso sexual,
Eles enfiam várias coisas nos buracos da pessoa, no ouvido, no órgão genital, no órgão, né, anal, abuso sexual, abuso físico. Eles arrancam litros de sangue da pessoa para fazer teste com o sangue dela e tal. Às vezes é sem anestesia, não dá anestesia nenhuma quem participa desses processos, né? Então aqui, ó, primeiro, como é que funciona? Primeira captura. O abduzido descreve ser forçado em uma direção de uma luz, de um objeto, muitas vezes luminoso ali, bonito, mas às vezes perdendo a capacidade de fazer a resistência física. A pessoa não tem capacidade de falar que não, ela vai sendo levada aquilo ali vai iludindo ela acha que é o caminho, que está indo para o céu, que está indo para uma coisa boa, e geralmente é criancinha, eles pegam criancinhas e levam essas criancinhas, né? Aí começam os exames invasivos. Essa é a parte mais frequente, que todo mundo relata. Relata a submissão de procedimentos médicos forçados, que inclui coleta de sangue, biópsia, inserção de sondas, sondas anais, implantes, implante de chip, procedimento de natureza sexual para coleta de material, estimula sexualmente a criança ou abduzido ali para fazer a coleta de material genético, né, de esperma e tal. Cabuloso, pessoal, cabuloso. O negócio é sinistro. A abdução é um negócio sinistro, não é o que o filme tá falando aí que é bonzinho, não. Entendeu? Quem teve relato desses trem aqui, o que tem na internet é cabuloso. Eu fiz vasta pesquisa aqui para saber o que era mesmo o trem aqui na real aqui, para vocês aqui. Então, por exemplo, conferência e comunicação. Os seres geralmente descritos como greys, pequenos, cabeça grande, os olhos escuros, né? Comunicam de forma telepática, transmitindo mensagens sobre o mundo, a humanidade, o meio ambiente, os alertas das armas nucleares. A pessoa geralmente, ela faz vou botar aqui mais perto, aqui tá escuro, ela faz um tour pela nave alienígena, né? Ela faz um tour, o ser abduzido é levado a conhecer diferentes partes da nave, observando as tecnologias conhecidas, até vendo outros seres humanos em locais de armazenamentos ali, como se estivesse num frigorífico ali, vendo outras raças humanas ali. A perda do tempo, da questão da memória, porque um elemento essencial tem uma lacuna temporal que a pessoa, depois que ela acorda, ela não sabe onde que ela estava, ela não lembra de nada que aconteceu, e ela acorda às vezes num lugar totalmente diferente, né? Aqui está mostrando que o abduzido nota que passaram dias, horas, anos, e como se ele tivesse, e não tivesse consciência de nada que aconteceu, pessoal. Ele não tivesse consciência de nada que aconteceu, né? Como se tivesse sido apagado ou suspenso no tempo, e acorda às vezes num lugar diferente. Ele retorna, ao ser devolvido muitas vezes o local é totalmente diferente daquele que foi levado, né? E aí um sentimento místico, né, de uma união com o universo, de que foi uma coisa boa, que foi uma experiência boa, a síndrome de Estocolmo, que foi uma coisa de despertar espiritual, mas que quando a gente vê não tem nada a ver, pessoal, né? E a pessoa acorda às vezes num lugar totalmente diferente daquela que ela tinha que estar, né? E aí ela vem com traumas psicológicos e tal, coisas que ela não sabe explicar de onde que veio. Fica esses traumas no subconsciente dela. Então o processo de abdução é cabuloso. Bom, pessoal, fechando o vídeo agora para vocês, que ficou muito grande, né? Agora já fechando o conteúdo, o que eu posso falar para vocês assim de recomendação, alerta, né? Veja esse filme com a visão aberta, com os olhos espirituais abertos, né? Vai cabreiro, vai com o pé atrás mesmo, presta atenção em tudo que está sendo passado no filme ali, todas as mensagens subliminares ali que o filme coloca. Eu sei que às vezes eu posso estar falando muita besteira aqui, que às vezes são raças evoluídas, mais perto de Deus, seres espirituais de nível de inteligência super elevado, que vem ajudar a humanidade a crescer, como os espiritualistas e os espíritas falam. Às vezes eu posso estar errado, pessoal. Mas o que eu falo para vocês é não confie de cara. Porque o tempo é que vai mostrar se são ETs de verdade, e se for ETs de verdade, se são bons, se são do mal, né? O fato é o seguinte, uma coisa que eu acredito muito, né? Até que eu tinha colocado isso aqui, onde que tá? É na questão, pessoal, da lógica da população. Pessoal, pega a nossa população, no Brasil aqui, existe gente boa, existe gente ruim. Pega a população do mundo, existe boa, existe gente ruim. Tem gente que é muito mal, mas tem gente que é muito boa, tem um muito bom coração. Tem gente que está espiritualizada, está perto de Deus, faz caridade, pratica o perdão, pratica o amor, pratica aquilo que Jesus realmente veio ensinar. E às vezes a pessoa não tem nem religião, às vezes a pessoa é ateu, e às vezes ela tem uma espiritualidade super elevada. E tem gente ruim, e tem gente que quer sacanear, tem gente que quer matar, tem gente que quer o controle mundial, a nova ordem mundial, tem gente que quer... O fato é, nem todo mundo pensa igual, pessoal. Então eu penso muito nessa questão. Se existem raças alienígenas,
provavelmente existem raças diferentes que podem ter pensamentos diferentes. Umas querem destruir a Terra, a série V mostra isso, que uns querem destruir a Terra, outros querem poupar a Terra. E às vezes dentro da mesma raça existe ETs do bem e ETs do mal. ETs que querem fazer o que fizeram ali com as crianças, com a abdução, eu falei com vocês aqui, com essas coisas cabulosas de estudar a raça humana. Mas olha só para você ver, o ser humano que pega um alienígena, que também faz coleta de coisa, arranca a pele, quer estudar o bicho, faz sacrifício, faz maldade, que é o que mostra no filme, os MIBs fazendo isso, não é muito diferente dessa raça que está abduzindo ali, porque é uma abdução humana. A reflexão do vídeo é essa, é uma abdução humana. Quando você pega um alienígena, quando você pega um ET de Varginha que caiu aqui por acaso, e você começa a estudar ele demais, mas fazer ele sofrer, você não está sendo diferente deles. Então eu acredito que dentro dessas raças existem raças do bem, raças do mal, tem os reptilianos e tal, mas dentro deles mesmo deve ter gente boa. Eu olho pela espécie humana, porque a inteligência está nisso, na diversidade. Nem todo, só se a inteligência deles é muito evoluída a ponto de eles pensarem da mesma forma. E aí eu não sei se isso é evolução. Pra gente é burrice. Quem pensa da mesma forma é burra, né? Então, assim, eu acredito que tem ET alienígena do bem e alienígena do mal. Pode ser. Mas se forem todos demônios, vai todo mundo querer que você vai pro abismo, pro inferno mesmo. Então a gente fica sem saber, pessoal. A verdade é essa, né? Mas então, para concluir o vídeo, o que eu posso dizer é o seguinte. O que eu recomendo para vocês aqui, não instalem nada no seu corpo. Já tem uma empresa que está em Manaus, que é negócio da palma da mão, para você poder pagar suas contas com a palma da mão. Não instale essas tecnologias no seu corpo. Essas tecnologias podem te controlar futuramente. Podem ser o meio para te controlar a sua mente no futuro. E você poder pagar sua conta com a mão, aí você pensa assim, não, eu quero pagar a conta. Aí você vai lá com a mão e a conta foi paga. Mas esse mesmo chip que você usou sua mente para controlar o chip para pagar uma conta, ele pode ser usado para controlar sua mente. Pode ter um efeito rebote reverso. Então, o que eu posso falar para vocês para finalizar o vídeo é isso. Não aceite instalar nada no seu corpo, chip. Não aceitem outras substâncias aí também que estão sendo testadas aí, né? Vocês sabem o que eu estou falando, né? Que teve a questão que nós tivemos aí, 2020. Não aceitem isso facilmente, pessoal. A gente não sabe o que é isso direito, isso não teve estudo. Às vezes são antenas que estão sendo implantadas no seu corpo, você vai saber. Então fique esperto com essas coisas, com esses chips. Quem viu a série Ruptura aí, recomendo essa série maravilhosa, né? Clássico aí na Netflix, aí, não sei se está na Netflix na verdade. Acho que não está na Netflix, está em outra, mas assista essa série Ruptura. Eles espantam, colocam um chip no meio da cabeça da pessoa para ela esquecer o que ela fez no trabalho. Ela não lembra na vida pessoal. Quando ela está na vida pessoal, ela não lembra o que ela fez no trabalho. Separa, ruptura no cérebro. E aí a pessoa tem que tirar esse negócio. Então não aceita colocar nada no seu corpo não, pessoal. Muito cuidado para aceitar colocar, implantar coisas no seu corpo. E às vezes você vai lá achando que é uma coisa boa, não, vou pagar minhas contas só com a mão. Não, pessoal, cuidado para não aceitar muito fácil essas tecnologias que estão por vir, não. Porque a gente não sabe os planos dessa nova ordem mundial, a gente tem que ficar cabreiro com essas coisas. Segundo, vários casos, principalmente no canal que eu gosto demais, aquele pastor Antônio Júnior. Antônio, eu gosto demais desse pastor, é um pastor cabeça mais aberta, mais espiritualista. Ele tem mais de 1 milhão de seguidores aí, 3 milhões, não sei. Então, tem um vídeo dele lá, peço para vocês verem o vídeo aqui. Eu acho que eu vou até deixar o link aqui, sobre a questão de casos de abdução que foram interrompidos quando se falava o nome de Jesus. Então, isso é uma sacada muito boa. É uma sacada muito boa porque a gente vai poder realmente ver se são demônios. Porque ali, se um ET tentar comunicar com você, te abduzir, se começar a falar de Jesus e ele se retrair, se começar a pregar como se fosse um exorcismo mesmo, se forem realmente demônios, vão se manifestar, né? Muitos casos de possessão que a gente vê na Bíblia, a gente vê até com Paulo, né? A gente fala, quem é o líder de vocês aí? Quem está controlando isso aí? Ah, eu sou a legião. Tem um chefe, quando tem uma possessão tem um chefe ali, tem um líder que está controlando eles ali, né? E às vezes, eu quero falar com você, e o demônio mesmo, se manifeste. E o demônio vem. E às vezes, se for um alienígena ali, que você tá achando que é bonzinho e tal, e se começar a falar de Jesus, e começar a fazer como se fosse um processo de exorcismo ali, de oração, e a criatura se manifestar de forma oposta àquela que você espera, se ela começar a citar, você vai ver que é um demônio mesmo. É uma forma de testar. Se o alienígena é um demônio ou se é um ser espiritual, iluminado e divino, né? Então, são casos de abdução que foram falados aí no caso desse pastor aí. Assista o canal dele.
que fala sobre isso, que a pessoa começou a orar e tal, e simplesmente acabou. O processo de abdução foi interrompido ali na hora. Então essa abdução é alienígena ou espiritual? Né? A outra questão, fazendo um comparativo aqui, é da teoria do arrebatamento. Os cristãos, os evangélicos, principalmente, acreditam que Jesus vai voltar. E que vai ter a questão do arrebatamento. O arrebatamento são as pessoas do bem subindo para o céu. A ufologia já tem a mesma visão das pessoas subindo para o céu através da abdução mesmo da nave espacial, que as pessoas vão subir para o céu, mas ele não necessariamente, né, porque no arrebatamento sobe as pessoas boas, né, e na questão da ufologia ao contrário, sobe as pessoas ruins, que eles vão usar para fazer experimentos com elas. Olha só, é uma outra teoria ufológica comparando com as questões espirituais da Bíblia. Como eu falei com vocês que a ideia do canal agora é falar desse guerreiro mais espiritual, é falar de filmes e séries, mas colocando um viés mais espiritual, é muito bom a gente olhar o lado da ufologia e o lado da Bíblia, o lado de cristão que acredita nessas coisas, mas o outro lado também da ufologia. E claro, pessoal, para fechar também, né, fala também que Deus pode vir numa nave, tem essa teoria do Antigo Testamento, que Deus voava entre os céus, que na verdade ele voava nas costas dos anjos, mas na verdade aquilo ali era uma nave alienígena de alta tecnologia, né? Tem essa teoria, né, que Deus vai levar a gente numa nave, né? Às vezes o arrebatamento vai fazer a separação do joio e do trigo, né? E a coisa também que é cabulosa no filme demais, né? São as imagens que colocam no final, que é a revelação mesmo dos arquivos, e que falam que algumas ali são reais mesmo, que realmente estão no arquivo. Que umas, claro que eles mudaram, mexeram, manipularam, mas que outras são realmente coisas que estão no arquivos mesmo aí, que foram liberadas. Vocês têm acesso agora a esse arquivo aí, que os Estados Unidos liberou, né, de alienígenas, e todo mundo, o Trump liberou isso, e hoje todo mundo pode ver lá várias naves, desde 1900 e bolinha, né, que os homens de preto vêm escondendo essas coisas aí, né, e o fato é que existe, pessoal, é real mesmo. Eu já tive a oportunidade de conversar com uma pessoa que o tio dela era um médico que estava no plantão em Varginha lá, naquela época, em 1996, né? E ele falou assim, cara, meu tio é ateu, meu tio não acredita em nada. Então, se meu tio chegou para mim e me contou que viu, é porque realmente tinha. E é isso, pessoal. E o caso do cara do exército também, que encostou na criatura e morreu de uma forma sinistra, pegou uma bactéria lá. Então, assim, a gente sabe que o trem é capaz de ser real mesmo, mas também às vezes eles não estão aqui, nós estamos sendo manipulados. Eles estão falando que estão liberando esses arquivos para fazer um ET fake para botar a culpa depois também. Então a gente tem que ficar muito ligado. É isso que eu falo para vocês. Assistam o filme, assistam com os olhos abertos, com os olhos espirituais, com a mente aberta, né? E comenta aí, tira suas conclusões, o que você achou desse vídeo. Comenta aí o que você achou sobre essa linha aí do que eu falei aí, se faz sentido, se não faz, né? Ou se é muito diferente, ou se eu estou realmente passando informação equivocada aqui, mas como eu falei para vocês aqui, se a informação estiver equivocada, não é informação chancelada não, tá? É especulação, é teoria da conspiração, é trocando uma ideia com vocês aqui de amigo, como se a gente estivesse aqui em um café aqui trocando ideia, entendeu? Quero que vocês entendam dessa forma, beleza? Com muito respeito, comente com carinho aí, curte, compartilha, né? E espartamos junto aí. Arru!